Filas diárias, a situação da Via Expressa que foi discutida hoje por prefeitos da Grande Florianópolis. A rodovia é um dos principais acessos à capital e já não comporta mais o número de veículos que circulam na região. Amenizando a superlotação, 1.200 vagas devem ser criadas no sistema prisional catarinense com a inauguração de 2 penitenciárias. Mancha no mar. Fátima divulga análise da água da praia de Perequê, no litoral norte. O laudo indica que a coloração escura pode ter sido causada por microalgas. E ainda, brasileiros iniciam 2016 inadimplentes e o endividamento das famílias catarinenses se mantém elevado. E também futebol. No Joinville, um goleiro retorna ao time com a expectativa de substituir o titular Agenor. E o Figueirense apresenta Gatito Fernandes, que entra no lugar do ídolo Muralha. O Band Cidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Prefeitos da Grande Florianópolis se reuniram hoje para discutir a situação da Via Expressa, um dos principais acessos à capital do estado. Mas que já não comporta mais o número de veículos que circula diariamente na região. Um verdadeiro para e anda constante. O motorista que enfrenta o trânsito da Via Expressa já sabe que vai encarar fila e mais fila. Cenas que se repetem diariamente. A Via Expressa é um dos principais acessos até a capital do estado. Para chegar até lá, quem vem de Biguaçu, São José, Palhoça ou então outro município da Grande Florianópolis precisa ultrapassar um trecho de 6 quilômetros da BR-282, considerado um dos 100 mais perigosos do Brasil. Por isso, a movimentação por aqui é intensa ao longo de todo o dia, especialmente no início da manhã e no final da tarde. Para tentar, se reuniram para discutir ações emergenciais para este trecho da BR-282. O objetivo é pressionar o governo federal para dar andamento a um projeto feito ainda em 2012, no valor de 500 milhões de reais. Envolve corredor para ônibus, refazimento dos elevados, dos viadutos, e que é muito importante e completo. Esse projeto foi prometido para 2014. E até agora nada aconteceu. Para a prefeita de São José, os entraves da Via Expressa refletem em perdas econômicas para os municípios vizinhos de Florianópolis. Acaba prejudicando a rotina da cidade. As cidades investem na mobilidade interna, mas sem esse gargalo resolvido realmente fica muito difícil. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, mais de 180 mil veículos passam em cada lado da Via Expressa por dia. Número extremamente alto e que nesta época de temporada de verão tem ainda o movimento dos turistas. A maioria são automóveis com poucas pessoas dentro, 1 a 2 pessoas, e além disso nós temos uma grande movimentação de caminhões que vem fazer principalmente entregas na ilha. Na próxima semana, os prefeitos têm agendado uma reunião com o governador do estado para pedir apoio à mobilização. Para definirmos e lutarmos junto ao governo federal uma data para início dessas obras, porque foram assumidos compromissos em 2013, que a obra iniciaria em 2014. E hoje nós já estamos em janeiro de 2016 e nada foi feito. Atraso na entrega. O trecho da BR-101 Sul entre o Morro do Formigão e a Ponte Cavalcante em Tubarão só será finalizado em maio. A chuva intensa que atingiu o estado nos meses de outubro e novembro do ano passado acabou atrapalhando o trabalho de finalização do último gargalo da duplicação da BR-101 Sul. A expectativa era que o trecho entre o Morro do Formigão e a Ponte Cavalcante fosse finalizado e totalmente liberado para o tráfego de veículos em fevereiro. Mas com o atraso, o novo prazo é o mês de maio. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura em Santa Catarina, durante o período de chuva, as obras de terraplenagem previstas para o acesso ao túnel foram afetadas, mas agora está na fase de conclusão. Na Ponte Cavalcante, a execução da última fundação, que foi interrompida, já foi finalizada e atualmente está sendo feita a colocação das últimas vigas. 2 penitenciárias devem ser inauguradas em fevereiro em Santa Catarina. A abertura de vagas deve amenizar um velho problema no estado, a superlotação no sistema prisional.
Serão 1.200 vagas disponíveis no sistema prisional catarinense até o início de fevereiro. Com a inauguração de 2 penitenciárias, o Estado pretende diminuir a busca por vagas para detentos, problema antigo em Santa Catarina. Um ato oficial será realizado na semana que vem para abrir o complexo penitenciário do Médio Vale do Itajaí. E no início de fevereiro, a nova penitenciária de Chapecó, no Oeste, também deve ser inaugurada, cada uma com capacidade para 600 vagas. Outras medidas de ampliação nas unidades já disponibilizaram desde dezembro de 2015 outras 860 vagas no estado. A expectativa agora, com a inauguração das unidades, é que o déficit de vagas em Santa Catarina caia para 2,7 mil vagas. A superlotação ainda é um problema grave para o estado, que enfrenta ações judiciais para instalar unidades. O ponto mais crítico ainda é a Grande Florianópolis. E a seguir, Mancha no Mar foi divulgada hoje pela Fátima, análise da água da praia de Perequê, no litoral norte. E ainda, estilo de vida saudável pode ser a melhor maneira de prevenção contra o câncer. Microalgas podem ser as causadoras da mancha escura no mar da praia de Perequê, de acordo com o novo laudo divulgado hoje pela Fátima. Já a mortandade de peixes em Jurerê Internacional, registrada no início da semana, pode estar relacionada com a pesca ilegal. Um novo laudo da Fundação do Meio Ambiente revelou a presença de microalgas na foz do rio Perequê. A presença de ácido produzido pelo mangue, somado ao calor forte, pode ter contribuído para a mudança na cor da água, causando a mancha escura no mar. A Fátima também detectou a presença de coliformes fecais nas amostras, o que mantém a praia imprópria para o banho. Já a mortandade de peixes registrada por banhistas na segunda-feira na praia de Jurerê Internacional pode ter sido causada pela pesca ilegal. Segundo a Secretaria Municipal de Pesca, a ação irregular de pescadores acontece ao longo da costa e muitos acabam descartando espécies menores que caem em suas redes. A fiscalização deve ser intensificada. A sexta-feira será de temperaturas altas e tempo firme. O amanhecer deve ser mais frio, isso devido a uma massa de ar seco que está ganhando força no estado. Os termômetros marcam máxima de 31 graus no oeste. No litoral sul, a máxima chega aos 30. Na Grande Florianópolis, litoral norte e Planalto Norte, máxima de 28. No Vale do Itajaí e na Serra, a máxima não deve passar dos 27 graus. Maus hábitos como beber, fumar e não se proteger do sol, por exemplo, são responsáveis por 80% dos casos de câncer no mundo. Contra esses tipos de tumores, a melhor prevenção é adotar um estilo de vida saudável. Em uma semana, o diagnóstico e a cirurgia. O câncer de pele se manifestou em pintas espalhadas pelo corpo que acabam de ser retiradas. E Walter tem certeza, faltou filtro solar. Surge periodicamente em função do sol que eu tomei lá atrás. Até 2030, 17 milhões de pessoas devem morrer vítimas desse câncer em todo o mundo. E mais do que nunca, o hábito de proteger a pele pode sim salvar vidas. Apesar de existir a informação do fotoprotetor, do filtro solar, muitas pessoas acham que elas passam o filtro solar uma vez e estão protegidas durante o resto do dia. E o filtro deve ser reaplicado a cada 2, 3 horas, principalmente nos horários de maior incidência do sol. Se antes, o que acontece aqui fora, a forma como a gente vive, se relaciona no ambiente já pesavam para o surgimento de vários tipos de câncer, agora, hábitos como fumar, beber, não praticar atividade física, ficar muito exposto ao sol, à poluição, podem ser determinantes em até 80% dos casos. A conclusão é de um estudo recém-publicado em uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. A pesquisa foi liderada por cientistas de Nova York, que concluiu que os fatores genéticos são responsáveis por apenas 10 a 30% do risco, conforme o tipo de câncer. Todo o restante vem de fatores externos. Os tumores de pulmão, de pele, de colo de útero, de fígado e de esôfago estão sob maior influência. Aquilo está tão dentro do nosso dia a dia e a gente nem dá valor para essa interação com esse nosso meio ambiente. Seja a interação com agentes infecciosos, seja a interação aí com elementos aí, ligados à nossa alimentação ou a outros hábitos como o cigarro.
A caminhada de Fernanda contra o câncer de mama agora também passa pela esteira. Corrida, musculação e alongamento entraram na receita contra o tumor. Agora sob controle. A partir do momento que você passa por isso, é que você começa a perceber que você tem que mudar e que em mudando, isso faz a diferença. E depois do intervalo, tem o futebol. No Joinville, um goleiro retorna ao time com a expectativa de substituir o titular Agenor. E o Figueirense apresenta Gatito Fernandes, que entra no lugar do ídolo Muralha. Futebol. O Figueirense apresentou hoje o seu mais novo reforço para a temporada 2016. O jogador vem para uma posição que preocupava os torcedores. Quem traz mais informações é o repórter Eduardo Prestes. O mais novo goleiro do Figueirense foi apresentado na tarde desta quinta-feira na sala de imprensa aqui do estádio Orlando Scarpelli. Gatito Fernandes, ou Roberto Fernandes, como é realmente o nome dele, tem 1,91 m, 27 anos e estava no Vitória da Bahia. Ele chega para substituir Alex Muralha, que fez um grande campeonato brasileiro no ano passado e sabe que vai ter concorrência forte também, com Júnior e Luan Poli, os dois da base do Figueirense. Sempre que um assina um novo contrato é uma experiência nova e uma responsabilidade nova, né? Então, para mim hoje está começando um ano diferente, né? De novo, com muita expectativa para mim. Eu tenho metas pessoais para superar, como o clube tem. Então, isso vai ajudar que eu treinando e fazendo o meu melhor consiga dar um outro nível. Eu sei também que antes tive dois muito bons goleiros. Então, só trabalhando e confiando em Deus, acho que vamos conseguir também ficar no nível dos outros goleiros. Gatito Fernandes é o 6º reforço apresentado pelo Figueirense para esta temporada. O clube segue fazendo a sua pré-temporada e no sábado enfrenta o Metropolitano aqui mesmo no estádio Orlando Scarpelli às 5 horas da tarde em um jogo treino. Hoje, às 8 horas da noite, faz a apresentação oficial do elenco e também do novo camisário que será usado durante toda a temporada de 2016. Para o Band Cidade, Eduardo Prestes. E o Figueirense realizou um jogo-treino contra o Internacional de Lages que acabou sem gols, mas os dois times puderam testar vários jogadores novos. A tarde de ontem foi movimentada no Scarpelli. Começou com a apresentação do volante Jocinei, de 25 anos, que já treinava com o elenco desde o início da pré-temporada. Depois de passar pelo futebol paulista, ele retorna a Santa Catarina, onde iniciou sua carreira em 2010, jogando pelo Joinville. Santa Catarina, a família quer ver, então meu sonho foi sempre voltar a Santa Catarina. Então espero poder fazer um belo campeonato aqui, sonhar em ficar no Figueirense. E da sala de imprensa, o Jocinei foi direto para o campo do Scarpelli. Logo de cara foi titular do Figueira no primeiro jogo treino do ano, contra o Inter de Lages. Por falar no jogo treino, como foi pegado, viu? Não foram poucos os lances mais duros, que até preocuparam as comissões técnicas. Mas também teve boas jogadas, como essa do Gabriel, do Inter de Lages, que só não fez o gol porque o goleiro Júnior fez uma grande defesa. E os 10 jogadores de linha foram substituídos. O único que ficou foi o goleiro Júnior, que deve ser o titular do Figueirense nos primeiros jogos da temporada. Das novidades da segunda etapa, destaque para o lateral Rodrigo Biro, contratado, mas ainda não apresentado pelo clube, e para o zagueiro Jaime, que ainda está sendo observado pela comissão técnica do Figueira. O Jaime é um garoto que veio de São Paulo, por indicação de colegas, fez um bom jogo treino. Nós temos observado ele no nosso dia a dia de treinamentos. Eu, atleta jovem ainda, veio para compor o elenco. Do jogo treino em si, poucos lances a se destacar. As melhores chances do Figueirense foram essa do Guilherme Queiroz e essa que nem o França nem o Guilherme alcançaram o cruzamento. O Inter de Lages também chegou algumas vezes, mas sem muito perigo, principalmente pelo alto e em contra-ataques. Mas bola na rede que é bom, nada. Eu acho que hoje nós criamos bastante, tivemos muitas oportunidades de gols e quase não sofremos pressão. Então o que nós estamos querendo é uma equipe compactuada e que saia rápido em contra-golpe. No Joinville, um goleiro que retornou ao clube vive a expectativa de assumir a meta no lugar de Agenor, que pode ser negociado.
Ser o goleiro reserva de um time que tem Agenor como camisa 1 não é uma tarefa fácil. As chances de você assumir a titularidade são pequenas, ou por suspensão ou por lesão de Agenor. Agora a experiência que você adquire também é algo a se levar em consideração. Está valendo a pena esse tempo que eu esperei ali, eu pude aprender algumas coisas com ele também, porque a gente, goleiro ali, a gente conversa direto, eu, ele, o Matheus, agora o Felipe, né, a gente troca muitas ideias. Revelado na base do Jack, Jonathan está no clube desde 2008 e só uma vez saiu para jogar em outro time. Foi no ano passado quando disputou o Campeonato Paranaense pelo Operário. Foi campeão estadual e eleito o melhor goleiro da competição. De volta ao Joinville, ele inicia a temporada na expectativa por uma negociação envolvendo o titular Agenor. Eu espero poder ter as oportunidades que forem vir e poder abraçar elas, poder agarrar para conseguir meu espaço aqui dentro do clube. E o Criciúma também fez um jogo treino em preparação para o Campeonato Catarinense e não foi bem jogando contra o Novo Hamburgo. O jogo treino contra o Novo Hamburgo não começou nada bem para o Tigre. Ainda no primeiro tempo, Saldanha fez 2 e colocou o time gaúcho em vantagem. Na segunda etapa, o Tigre foi para cima e encostou no placar. O gol todo sem jeito foi marcado pelo Jefferson, que estava no banco de reservas. Mas a inspiração do Tigre não estava em dia. E o resultado ficou nisso mesmo. Novo Hamburgo 2, Criciúma 1. Da maneira que tomamos os gols preocupa, né? Isso é mais trabalho e treinamento e também entrosamento, com um pouco mais de atenção, principalmente da maneira que tomamos o gol de bola parada de novo, isso preocupa. Mas no todo eu gostei, até porque nós pegamos os dois times aí de alto nível. E a seguir, queda na produção. A safra da uva na Serra Catarinense sofreu uma redução de 30%. E ainda brasileiros iniciam 2016 inadimplentes e o endividamento das famílias catarinenses se mantém elevado. Mesmo com a instabilidade da economia, o setor portuário de Santa Catarina conseguiu resultados positivos em comparação ao cenário nacional. Os terminais de Itapoá e Ibituba apresentaram aumento de movimentação. Já os portos de Navegantes e São Francisco do Sul terminaram o ano com pequena queda. A situação mais complicada foi em Itajaí, uma baixa de 17%, principalmente em função do canal de acesso que ficou fechado vários dias por causa das chuvas que atingiram a região. A barra de acesso ficou interditada durante 33 dias em 2015. Com isso, houve cancelamento de 60 escalas de navios no complexo portuário, que compreende os terminais de Itajaí e Navegantes. Este último conseguiu superar melhor o problema por ser privado e ter maior investimento. Mesmo assim, autoridades consideram o ano bom se comparado aos demais portos do país, que registraram queda em número de contêineres. O terminal que mais se destacou no ano passado foi Itapoá, que cresceu 12%. O principal motivo foi o contrato para movimentar as peças de veículos da BMW. No sul do estado, o destaque ficou por conta de Ibituba. A movimentação de grãos cresceu e houve um aumento de 30% no transporte de contêineres. De forma geral, a unidade é a mais otimista em relação a 2016. A administração do porto de Ibituba prevê um crescimento de 15% na movimentação de carga. Em Itapoá, a expectativa é de um aumento entre 5% e 10%. Navegantes esperam uma tendência de crescimento e São Francisco do Sul e Itajaí apostam em uma movimentação estável neste ano. A safra da uva na Serra Catarinense sofreu uma redução de 30%, mas isso não afetou a qualidade da fruta. O ano deve ser de boa produção de vinhos finos de altitude, especialidade na região. O ano de 2016 começa com uma queda de 30% na safra de uva na Serra Catarinense. Mas para o presidente do setor de vinhos finos de altitude, a queda não deve influenciar na qualidade e na produção da bebida. Nós tivemos geadas tardias no mês de setembro e nos últimos meses tivemos um excesso muito grande de chuvas. Então nós devemos ter uma perda de 20% a 30%, mas isso não implica na qualidade da uva. Certamente nós teremos a mesma qualidade ou certamente até superior aos anos passados. Para quem produz o vinho de altitude, o fator da safra não deve ser um empecilho, já que a alta do dólar esquentou a venda se comparado com os itens importados, principais concorrentes da bebida produzida em solo catarinense.
Segundo esse produtor, a expectativa tanto de produção quanto de comercialização para 2016 é animadora. A expectativa é boa. A gente vai ter menos quantidade, mas a qualidade não está comprometida. Ela está garantida por enquanto, pelo menos. E para quem produz o vinho fino de altitude, essa queda não vai influenciar na produção. E a expectativa para 2016 é animadora. Mas certamente nós vamos fazer vinhos de boa qualidade. Isso nos faz comemorar a cada ano os novos vinhos. E esse ano nós vamos comemorar a vindima no mês inteiro. No último ano a gente fez só um final de semana, mas nessa vindima nós vamos comemorar todos os finais de semana do mês de março. Ao todo, 35 vinícolas estão na área de atuação dos vinhos de altitude. Juntas, produzem mais de 1 milhão de garrafas e faturam cerca de 150 milhões de reais anualmente. Uma pesquisa da FEComércio aponta que, apesar dos juros elevados, o catarinense continua indo às compras, mas com maior dificuldade. Já as previsões para esse ano são positivas, apesar das incertezas econômicas. Incertezas que em um país que acumula títulos que em nada animam o consumidor. Muito pelo contrário, mexem diretamente no orçamento familiar. Temos a maior carga tributária do mundo. Do início do ano até agora, o valor em impostos pagos pelos brasileiros já superou a casa dos 148 bilhões de reais. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o país segue na última colocação no ranking que mede o retorno oferecido em termos de serviços públicos de qualidade à população. Em 2013, o último levantamento foi o país onde mais se trabalhou para pagar tributos, 2.600 horas, mais que o dobro do segundo colocado, a Bolívia, com pouco mais de 1.000 horas. Para engrossar esse bolo tributário, o governo federal manteve ontem a taxa básica de juros em 14,25% ao ano, uma medida que afeta todos os brasileiros. Na verdade, a taxa de referência da economia, que baliza as demais taxas de juros. Havia uma discussão se ela ia subir ou não ontem na reunião, mas o Copom, o Comitê de Política Monetária, optou por manter essa taxa de juros em 14,25%. Ainda é uma taxa muito alta, que está impactando negativamente, por exemplo, no crédito que está disponível para as empresas e também para as famílias. Apesar dos juros, o consumidor continua comprando, só que vem optando cada vez mais pelo pagamento a médio e longo prazos. Em Santa Catarina, o percentual das famílias que têm contas parceladas chegou a 62,3%, de acordo com dados da FEComércio. O resultado é 8,4 pontos percentuais maior do que o mesmo período do ano passado e é também o maior registro da série histórica desde o início da pesquisa, em 2013. Por outro lado, a inadimplência das famílias catarinenses se manteve estável em 20,4%. O resultado não chega a assustar, porque ainda é considerado seguro. A maior parte das famílias que têm contas em atraso, segundo a pesquisa, consegue fazer os pagamentos em não mais do que 60, 70 dias. Mas nem por isso o cenário pode ser visto como ideal. Em dezembro, o Serviço de Proteção ao Crédito registrou alta no número de consultas ao sistema, mas neste mês de janeiro já observou a tradicional queda no consumo. A aposta agora é que o turismo eleve de 3% a 5% as vendas do comércio nesta temporada de verão, em comparação ao ano passado, e ajude a esticar, em parte, o movimento do Natal. No momento, nós estamos com turismo na cidade. Isso vai movimentar janeiro, fevereiro, pós-carnaval já começa a preocupar um pouco mais. Isso pelas incertezas, pelo número de pessoas que vão acabar perdendo o seu emprego por essas incertezas, e o próprio consumidor, ele, ao ir às compras, ele vai com muito mais cuidado. Não vai ter mais aquela compra por impulso, ele vai pensar muito mais quando vai fazer uma dívida. Mas como está pagando mais juros, o consumidor não pode realizar novas compras. E o cartão de crédito continua sendo a taxa mais elevada, até 350% de acréscimo ao ano para quem atrasar a fatura.
As projeções, no entanto, são cautelosas, mas já mostram luz no fim do túnel se o ajuste fiscal der certo, como pretende o governo federal. Vai ser um ano de transição, né, com as reformas que se prometem ser realizadas neste ano no Congresso. A perspectiva é que em 2017 já tenhamos as bases, digamos, assentadas para um novo ciclo de crescimento a partir do ano que vem. Assim esperamos. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você. Até amanhã.